Antes desse louvor tocar no seu coração, eu quero te fazer um pedido, meu irmão. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, ok? Porque cada louvor postado aqui é uma palavra de Deus para fortalecer tua vida nos dias difíceis. Tem gente que desaprendeu a falar o que sente, vai guardando tudo, vai suportando tudo, vai dizendo eu aguento, até começar a quebrar por dentro em silêncio. E talvez seja assim com você agora, talvez ninguém imagine o quanto tua mente anda cansada, o quanto teu peito anda pesado, o quanto você precisou lutar sozinho ultimamente. Mas Deus viu. Tinha dias que respirar parecia pesado demais, e até levantar da cama virou uma guerra pra encontrar paz. Eu perguntava olhando pro alto: Deus, será que tu ainda estás aqui? Porque a dor dentro da alma já não deixava eu seguir. Mas quando minhas forças morreram, teu amor apareceu como luz entrando devagar no escuro que me prendeu. Teu espírito tocou tão fundo que minhas lágrimas não conseguiam parar. Era como se o céu dissesse: filho, porque Deus nunca abandona quem está chorando escondido, e até quem perdeu a esperança ainda pode ser reconstruído. Escuta isso com tua alma agora. Você não é um fracasso por estar cansado. Você só lutou batalhas demais sem receber abraço nenhum. Mas Jesus está entrando hoje nos lugares da tua alma que você escondeu de todo mundo. Quantas vezes eu fiquei sozinho, tentando não desmoronar, enquanto os pensamentos gritavam, tentando me fazer parar. Mas até no fundo do poço tua mão me alcançou, quando eu já não acreditava em mim, teu amor acreditou. Hoje minhas cicatrizes não carregam mais condenação, porque foi Deus quem me levantou do meio da escuridão. As dores não são maiores que a graça que vem do céu, e aquilo que quase me destruiu hoje não domina mais meu eu. Toda lágrima derramada em silêncio foi recolhida pelo Senhor, e quem continua respirando ainda está vivo pro amor. Tem alguém ouvindo isso agora e sentindo vontade de chorar? Porque faz tempo que ninguém perguntava sinceramente se você estava bem. Mas Deus pergunta, e mais do que perguntar, Ele permanece do teu lado, mesmo quando todo mundo vai embora. Se amanhã o medo voltar
impossível começa quando Jesus segura um coração, porque ninguém encontra Cristo e continua na escuridão. Jesus, descanso da alma cansada, meu abrigo em meio ao caos. Foi teu amor me trazendo de volta quando eu me perdi de mim mesmo nos vendavais. Antes dessa canção terminar, talvez você ache que ninguém perceberia a tua ausência, mas Jesus atravessaria a dor do mundo inteiro só pra te alcançar mais uma vez. Porque pra Deus você nunca foi esquecível. Deus nunca deixou de ouvir tua oração, mesmo nas noites em que você falou chorando, mesmo nos dias em que a fé parecia pequena, mesmo quando o cansaço tomou conta da alma. O Senhor permaneceu perto, porque existe algo poderoso em alguém que continua buscando a Deus, mesmo em meio à luta. A luz da cozinha acesa e a Bíblia aberta no altar, enquanto eu falava baixinho, tentando não me quebrar. As lágrimas molhando o rosto e o coração diante de Deus, porque existem dores profundas que só o céu compreendeu. A madrugada parecia longa, difícil de atravessar, mas no meio daquele silêncio, tua presença veio pousar, como fogo queimando a alma, como um rio correndo em mim. E aquilo que estava ferido começou a florescer enfim, porque Deus ainda entra em casas pra restaurar quem se perdeu, e todo aquele que busca em oração sempre encontra abrigo em Deus. Tem milagre sendo preparado no invisível, enquanto você chorava sem entender. Deus já estava movendo céus e terra ao teu favor. O Senhor nunca abandonou tua história. Quantas vezes perdi as forças, sem coragem pra falar, mas só de sentir teu espírito, minha alma voltou a respirar. Porque quando Deus toca alguém, até o vazio ganha luz, e quem estava perdido no vale volta a enxergar Jesus. Hoje eu vejo quantas vezes tua mão me sustentou, mesmo nas fases mais difíceis, teu amor nunca mudou. As promessas continuam vivas, como chama sob o altar, porque aquilo que Deus determina, nada consegue parar. Toda lágrima derramada diante de Cristo nunca caiu em vão, e quem permanece firme buscando sempre vence pela oração.
O Espírito Santo está entrando nessa casa agora, trazendo cura para a alma cansada, trazendo paz para os pensamentos aflitos, trazendo renovo para quem quase desistiu. Porque Deus ainda faz milagres, ainda salva famílias, ainda levanta quem caiu no caminho. Se amanhã vier batalha, eu não vou desanimar, porque o Deus que abriu o mar vermelho ainda hoje sabe operar. Existe fogo sobre a igreja, existe o chão sobre o altar, e todo joelho que se dobra vai ver Deus se levantar. O impossível já começou, porque Cristo liberou poder. E quem continua adorando em lágrimas ainda vai viver milagres acontecer. Jesus continua vivo, reinando sobre céu e terra. E quem permanece firme na presença sempre vence a guerra. Antes dessa canção terminar, entrega mais uma vez tua vida nas mãos de Deus, porque o Senhor ainda escreve histórias lindas com pessoas que o mundo pensou que tinham acabado. Enquanto existir oração dentro da tua casa, a presença de Deus continuará aí. Você não ficou cansado só fisicamente, foi a alma que cansou. Cansou de decepções, cansou de criar expectativa, cansou de tentar parecer forte o tempo inteiro. E teve momentos em que você quis sumir por alguns minutos, só para parar de sentir tanto peso dentro do peito. Mas enquanto ninguém percebia a tua guerra, Jesus permanecia perto, porque Cristo nunca abandona quem está lutando para não desistir. Eu carregava tanta coisa sem conseguir compartilhar. Era um grito preso na alma, pedindo pra alguém escutar. Os dias passavam lentos e o brilho parecia apagar, como uma chama pequena, tentando ainda continuar. Eu perguntava pra Deus: será que ainda vais me ouvir? Porque até minhas orações começaram a perder a voz dentro de mim. Mas quando eu pensei que tinha acabado, teu amor me alcançou, como luz entrando na fumaça. Quando tudo escureceu ao redor, teu Espírito tocou profundo, onde ninguém conseguiu chegar. E os pedaços que estavam quebrados começaram devagar a se encaixar. Porque Deus não rejeita lágrimas, nem ignora a tua dor. E até quem perdeu a esperança pode renascer pelo amor. Tem alguém ouvindo isso agora, com o coração completamente cansado, e Deus manda te dizer hoje
Você não precisa morrer por dentro para provar que é forte. O Senhor também cuida das emoções que ninguém vê. Quantas vezes fiquei em silêncio só pra não preocupar ninguém, enquanto o peito machucado só queria descansar também. Mas até nas noites mais frias, tua presença ficou aqui, me impedindo de afundar quando eu não via saída pra seguir. Hoje eu olho pra trás chorando, porque consigo entender que foi a mão de Deus me sustentando, pra eu não desaparecer. As marcas que ficaram em mim não conseguem me definir, porque existe um Deus poderoso me ensinando a prosseguir. Toda lágrima caída, escondida, foi vista pelo Senhor, e quem continua respirando ainda está vivo pro amor. Escuta isso com toda a tua alma agora. Você não é um peso para Deus. Mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo cheio de perguntas, Jesus continua escolhendo ficar do teu lado. Se o medo tentar voltar, minha fé vai permanecer, porque o Deus que me segurou chorando não vai me deixar perder. Existe cura florescendo no lugar da cicatriz, e o céu está devolvendo a alegria que eu não sentia faz tempo aqui. O impossível começa quando Cristo toca o coração, porque ninguém encontra Jesus e continua na escuridão. Jesus, amigo dos feridos, refúgio em meio à pressão, foi tua voz me trazendo vida no fundo da solidão. Antes dessa canção terminar, talvez você tenha pensado que ninguém sentiria tua falta, mas Deus atravessaria o mundo inteiro só para alcançar tua vida outra vez. Porque para Jesus você nunca foi só mais um. Tem dores que ninguém consegue explicar. Você tenta continuar normal, mas por dentro está travando batalhas que cansaram tua alma inteira. E às vezes o que mais machuca não é o que aconteceu com você, é o silêncio, é sentir que ninguém percebeu o quanto você precisou ser forte. Mas Deus percebeu, o Senhor viu cada lágrima escondida atrás de um sorriso. Viu as noites em que você ficou olhando pro nada, tentando não desmoronar. E hoje Jesus entra nesse momento da tua vida, não pra te julgar,
desde dentro de mim, tentando suportar a dor, com cicatrizes escondidas debaixo do cobertor. Tinha um vazio no peito, difícil até de explicar. Era como carregar o mundo sem conseguir respirar. Eu perguntava em silêncio: Deus, onde tu estás? Mas mesmo sem ouvir resposta, teu amor corria atrás. Então senti tua presença como abraço depois da guerra, como chuva sobre a seca, trazendo vida sobre a terra. Teu Espírito me encontrou no momento em que eu desabei e segurou minhas mãos feridas quando eu mesmo me soltei. Porque Deus conhece o som de um coração quebrantado e nunca abandona alguém que está chorando calado. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que não aguenta mais, mas escuta com calma. O fato de você ainda estar aqui já prova que Deus tem sustentado tua vida até hoje. Porque sozinho você já teria parado faz tempo. Quantas vezes eu sorri só pra ninguém perceber que dentro do meu peito tinha um pedaço querendo morrer. Mas até quando minha fé parecia desaparecer, teu amor ficou comigo sem jamais me esquecer. Hoje minha cicatriz contam história de sobrevivência. Foi tua graça me mantendo vivo, mesmo em meio à violência dos pensamentos me acusando, tentando me derrubar. Mas tua voz gritava mais forte: filho, eu vim te levantar. Toda lágrima escondida foi guardada pelo Senhor, e quem continua respirando ainda não perdeu o valor. Deus está tocando alguém agora. Alguém que cansou de ser forte, alguém que está vivendo no limite emocional, alguém que já chorou baixinho pra ninguém ouvir. E o Espírito Santo manda dizer: você não precisa carregar tudo sozinho. Se o mundo inteiro me deixar, teu amor vai permanecer. Porque o Deus que cura feridas nunca vai me esquecer. Existe esperança nascendo onde só existia dor, e o céu está reconstruindo tudo aquilo que desabou. O impossível começa quando Jesus segura uma mão, porque quem toca nas vestes dele nunca volta na mesma condição. Jesus, abrigo dos cansados, refúgio em meio à aflição. Foi tua presença me salvando da escuridão do coração. Antes dessa canção terminar, talvez ninguém tenha percebido tua dor, talvez ninguém tenha entendido teu silêncio, mas Deus entendeu. E o mesmo Jesus que hoje enxuga tuas lágrimas, amanhã vai fazer você sorrir de novo. De novo.
quantas vezes a vida tentou te parar. Se Deus ainda está contigo, então existe esperança viva sobre tua história, porque o Senhor não abandona quem clama por Ele na madrugada. E enquanto muita gente vê só lágrimas, Deus vê alguém sendo moldado pela presença. O quarto escuro e silencioso, só a luz da rua no chão. Enquanto eu falava com Cristo, tentando aliviar o coração. A Bíblia aberta em Isaías e o rosto molhado em oração, porque existem dores secretas que só Deus toca com a mão. Eu disse: Pai, eu tô cansado de lutar sem entender. Então ouvi teu Espírito Santo bem baixinho responder. Eu estava em cada batalha te ensinando a permanecer, porque quem atravessa o vale comigo descobre o que é renascer. Então senti o céu descendo como azeite sobre o altar, e o Deus que ressuscita sonhos começou a me levantar. Tem gente ouvindo essa canção com a fé quase apagando, mas Deus manda dizer hoje: eu ainda sou teu refúgio. O Senhor continua cuidando daquilo que você entregou em oração. As lágrimas caíam lentas sobre minhas mãos no chão, enquanto a presença de Cristo tomava aquele lugar de oração. O medo tentando me prender, mas tua voz me trouxe paz, porque quando Deus entra no ambiente, o impossível volta atrás. Hoje minhas marcas carregam os milagres que já vivi. Foi teu amor me sustentando quando ninguém olhava pra mim. As promessas continuam firmes como fogo dentro do altar, porque palavra que sai da boca de Deus nunca deixa de se cumprir no lugar. Toda oração feita em secreto subiu diante do Senhor, e quem permanece firme na presença sempre encontra teu amor. Existe uma chama do Espírito Santo acendendo nessa casa agora, nos ambientes cansados, nas almas feridas, nas vidas que estavam quase desistindo da caminhada, porque Jesus ainda transforma tristeza em testemunho. Pode a tempestade crescer, minha fé não vai parar, porque o Deus que fez cair muralhas ainda hoje sabe lutar. Existe glória sobre a igreja, existe unção sobre o altar, e todo joelho dobrado em lágrimas
ainda vai ver milagres acontecer. Jesus é meu abrigo eterno, minha força pra continuar. Foi tua graça me sustentando, sem deixar minha fé parar. Antes dessa canção terminar, talvez ninguém saiba a tua luta inteira, mas Deus conhece cada detalhe dela. E o mesmo Senhor que te sustentou até aqui vai continuar escrevendo teus próximos capítulos. Tem momentos em que o único lugar onde a alma encontra descanso é na presença de Deus. Porque o mundo até oferece distrações, mas só Jesus consegue curar o vazio escondido dentro da gente. E talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, mas o Espírito Santo ainda sabe renovar forças. O joelho dobrado no chão e a janela aberta pro céu. Enquanto eu falava com Cristo sobre tudo que ia acontecer, as lágrimas desciam lentas, molhando páginas da oração. E o silêncio daquele quarto virou lugar de adoração. Eu disse: Deus, eu tô perdido, tentando continuar de pé. Então senti tua presença, renovando minha fé. Como o rio correndo na alma, como o fogo vindo do altar, teu Espírito Santo desceu e começou a me restaurar. Porque Deus ainda escuta o clamor de quem busca em oração, e todo aquele que se rende a Cristo recebe nova direção. Tem gente ouvindo essa canção e lutando contra batalhas que ninguém conhece, mas Deus conhece. Ele viu cada madrugada difícil, cada lágrima escondida, cada vez que você pensou em desistir. E mesmo assim, o Senhor continuou segurando tua mão. Quantas vezes eu entrei no quarto sem coragem nem pra falar, mas só de sentir tua glória meu espírito voltou a respirar. Porque quando Jesus abraça alguém, até a tristeza perde a força, e quem estava preso na dor volta a enxergar uma porta. Hoje minhas mãos levantadas contam o que sobrevivi. Foi a graça do teu Espírito que não desistiu de mim. As promessas continuam vivas como chama sobre o altar. Porque aquilo que Deus promete, o inferno não pode apagar. Toda oração feita em lágrimas subiu diante do Senhor,
Existe um mover de Deus entrando nessa casa agora, trazendo cura para a alma cansada, trazendo paz para a mente aflita e trazendo renovo para quem achava que tinha acabado. Porque Jesus ainda faz milagres, ainda salva vidas, ainda muda histórias impossíveis. Pode o vento soprar forte, minha fé vai continuar. Porque o Deus que abriu o mar vermelho ainda hoje sabe operar. Existe fogo sobre a igreja, existe unção sobre o altar, e todo joelho que se dobra vai ver o céu se movimentar. O impossível já começou, porque Cristo liberou poder, e quem continua adorando em lágrimas ainda vai ver milagres acontecer. Jesus é meu refúgio eterno, minha força pra vencer. Foi tua mão me sustentando quando pensei em desaparecer. Antes dessa canção terminar, entrega outra vez tua vida pra Deus, porque o Senhor ainda transforma desertos em jardins e ainda escreve milagres na história de quem permanece na presença dEle. Na presença dEle. Existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e sentir Deus dentro do quarto na madrugada. Porque quando tudo fica em silêncio e a alma começa a desabar, não é teoria que sustenta alguém e a presença, é o Espírito Santo entrando devagar e levantando o que estava caindo por dentro. A madrugada estava fria e eu sem conseguir dormir, com tantas guerras escondidas tentando me destruir. A Bíblia aberta no Salmo e o rosto molhado no chão, enquanto eu dizia pra Cristo: segura meu coração. As palavras saíam baixinho, misturadas com solidão, mas de repente senti o céu invadindo aquele chão, como fogo queimando a alma, como o vento vindo do altar. Teu Espírito Santo entrou e começou a me levantar, porque Deus ainda visita quartos pra ouvir quem clama em oração, e todo aquele que busca Cristo nunca fica sem direção. Tem gente ouvindo essa canção e tentando ser forte há tempo demais, mas Deus não te chamou para carregar tudo sozinho. Entrega para Ele essa dor, entrega para Ele esse medo. O céu ainda cuida dos detalhes. Quantas vezes entrei no quarto
sem saber como continuar. Mas só de sentir tua presença, minha alma voltou a respirar. Porque quando Jesus toca alguém, até a tristeza perde a voz. E quem estava afundando em lágrimas volta a sorrir depois do pó. Hoje minhas marcas contam que o Senhor me sustentou. Mesmo quando ninguém percebia, tua mão nunca me deixou. As promessas continuam vivas, como fogo sobre o altar. Porque aquilo que Deus determina, nada consegue parar. Toda lágrima caída diante de Cristo foi guardada pelo Senhor. E quem continua firme na presença sempre vence pelo amor. Existe uma glória de Deus entrando nessa casa agora, nos quartos silenciosos, nas vidas cansadas, nos corações feridos pelo tempo. Porque o Espírito Santo ainda transforma ambientes simples em lugares cheios da presença de Deus. Pode a luta tentar crescer, minha fé não vai parar. Porque o Deus que fechou boca de leão ainda hoje sabe livrar. Existe unção sobre a igreja, existe fogo sobre o altar. E toda corrente escondida hoje começa a se quebrar. O impossível já começou, porque Cristo liberou poder. E quem continua adorando em lágrimas ainda vai ver milagre acontecer. Jesus é minha fortaleza, meu abrigo, minha canção. Foi tua graça me sustentando nos dias de aflição. Antes dessa canção terminar, talvez você não tenha mais forças nem para explicar o que sente, mas Deus entende até lágrimas silenciosas. E o mesmo Espírito Santo que entrou nesse quarto hoje vai continuar cuidando de você depois dessa oração. Deus sente falta de pessoas que falam com Ele de verdade, sem aparência, sem religião vazia. Só um coração sincero derramado diante do altar. Porque existem lágrimas que viram oração mesmo sem palavras. E hoje, o céu toca essa casa outra vez. Eu me tranquei naquele quarto pra conversar sozinho com Deus, com tantas feridas guardadas que ninguém além do céu conheceu.
a cruz pendurada na parede e a Bíblia sobre o colchão. Enquanto eu falava baixinho, tentando acalmar o coração. Senhor, eu estou cansado de fingir que ainda sou forte. Então senti tua presença entrando mais forte que a morte, como o rio lavando a alma, como fogo queimando o altar. Teu Espírito Santo desceu e começou a me renovar, porque quando Jesus entra no ambiente, toda a tristeza perde o lugar. E quem estava perdido na dor volta outra vez a adorar. Tem uma promessa de Deus viva sobre tua casa. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que muita gente não acredite mais, o céu ainda está trabalhando em silêncio. Eu vi minhas lágrimas caindo no chão frio daquele lugar, enquanto o Espírito Santo começava comigo falar. Filho, eu vi tua batalha, vi quando pensou em parar, mas minha mão esteve contigo pra não deixar você afundar. Então algo queimou por dentro, como chama viva no altar, e o peso que existia na alma começou devagar a quebrar. Hoje minhas mãos levantadas contam tudo que atravessei, porque foi o amor de Cristo que me trouxe vivo até aqui. Eu sei, toda oração Feita em silêncio subiu diante do Senhor, e quem continua firme buscando sempre encontra o teu amor. Existe uma presença muito forte de Deus nessa casa agora, entrando nos ambientes cansados, curando pensamentos aflitos e restaurando vidas feridas pelo tempo, porque Jesus ainda transforma histórias, ainda restaura famílias, ainda levanta quem caiu no caminho. Se amanhã vier batalha, eu não vou retroceder, porque o Cristo que venceu a cruz também luta por você. Existe glória sobre a igreja, existe fogo sobre o altar, e todo joelho que se dobra vai ver o céu se movimentar. O impossível já começou, porque Deus liberou o poder, e quem continua adorando em lágrimas ainda vai ver milagre acontecer. Jesus é meu abrigo eterno, minha força pra continuar, enquanto existir presença dele. Eu nunca vou parar. Antes dessa canção terminar, entrega outra vez tua vida nas
nas mãos de Deus, porque o Senhor ainda escreve milagres em páginas que muita gente pensou que acabaram. E a última palavra da tua história não vem da luta, vem de Deus. Existe um momento em que a gente para de tentar esconder a dor e simplesmente cai de joelhos diante de Deus, sem discurso bonito, sem saber explicar direito, só querendo sentir que o céu ainda está perto. E é aí que Cristo entra no quarto, não pra apontar teus erros, mas pra reconstruir tua força. O chão frio daquele quarto e a madrugada sobre mim, enquanto eu dizia pra Deus: eu não quero terminar assim. A cidade dormia distante, mas minha alma gritava em oração, porque existem guerras secretas que machucam o coração. Eu já não tinha respostas, nem coragem pra continuar, mas ouvi teu Espírito Santo começar comigo falar: filho, eu estou nesse vale, não vou te abandonar, mesmo quebrado e cansado, minha graça vai te levantar. Então sente o céu descendo como fogo sobre o altar, e o Deus que cura feridas começou a me restaurar. Tem gente ouvindo essa canção com a alma cansada de lutar, mas Deus manda dizer hoje: você não perdeu minha presença. O processo não afastou o Senhor da tua vida. A luta não cancelou tua promessa. Eu vi minhas lágrimas caindo sobre páginas da oração, enquanto a presença de Cristo invadia aquele chão. O medo tentando gritar, mas tua voz falava mais, e o vazio que morava em mim foi afogado pela paz. As marcas que ficaram na alma não conseguem mais me prender, porque depois que Deus toca alguém, tudo começa a renascer. Hoje minhas mãos levantadas contam o que sobrevivi. Foi o teu amor me sustentando quando pensei em desistir, porque quem permanece buscando, mesmo ferido pela dor, descobre que existe esperança no abraço do Senhor. Existe uma chama de Deus acendendo nessa casa agora, nos quartos silenciosos, nos corações cansados, nas vidas que estavam quase apagando, porque o Espírito Santo ainda sopra a vida sobre quem pensa que acabou. Pode o mundo inteiro
não vai falhar, porque o Cristo que venceu a morte ainda hoje sabe salvar. Existe um som caindo do céu, existe poder nesse lugar, e toda corrente escondida hoje começa a se quebrar. Eu vejo Deus entrando na casa e a tristeza desaparecendo, porque quando a glória invade o ambiente, até o impossível vem correndo. Jesus, razão da minha vida, meu começo e meu final, foi tua mão que me guardou no meio desse vendaval. Antes dessa canção terminar, não esquece disso. O mesmo Deus que te sustentou em silêncio vai te honrar diante de muita gente. E essa fase difícil não será o fim da tua história. Não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus te sustentando. Nos dias em que ninguém imaginava o peso que você carregava por dentro, porque quando todo mundo achava que você iria parar, o Senhor te segurou pela mão e hoje o céu te lembra: eu ainda estou escrevendo tua história. Eu ouvi teu nome no silêncio, quando a casa adormeceu, e no chão daquele quarto meu orgulho se rendeu. As janelas abertas da alma deixaram teu vento entrar, como azeite sobre as feridas, começando a cicatrizar. Eu tinha perguntas demais e poucas forças pra orar, mas teu Espírito em segredo começou a me abraçar. Então senti tua presença como brasas no altar, e aquilo que estava vazio voltou de novo a queimar. Teu amor me encontrou no vale, quando pensei que era o fim, e o Deus que faz renascer promessas também cuidou de mim. Talvez você tenha perdido muita coisa no caminho: tempo, pessoas, sonhos. Mas se a presença de Deus ainda permanece aí, então tua história ainda não terminou. Não foram só lágrimas caindo, foram sementes diante do céu. Cada joelho dobrado em secreto, Deus
recolheu. Enquanto eu cantava baixinho pra não acordar ninguém, o Espírito Santo descia, trazendo paz e dizendo amém. Eu vi Deus entrar no silêncio e transformar escuridão em luz, porque quando Cristo visita a casa, até a tristeza carrega a cruz. Hoje minhas marcas contam que o Senhor me sustentou, mesmo nas noites mais difíceis. Teu poder não me deixou, teu fogo reacendeu minha alma quando o medo tentou vencer. E o Deus que abriu o mar vermelho ainda faz milagres acontecer. Existe uma oração subindo ao céu agora, talvez sem força, talvez em lágrimas, talvez até em silêncio, mas Deus entende orações que a boca não consegue terminar. Pode o vento soprar forte, minha fé vai continuar, porque existe uma promessa viva que o tempo não vai apagar. Teu nome ecoa pela casa como som de redenção, e cada canto desse ambiente se enche da tua unção. Eu vejo Deus quebrando correntes enquanto a igreja começa a adorar, porque quando o céu invade a terra, todo o inferno tem que recuar. Jesus, meu abrigo eterno, minha rocha, meu Salvador, foi tua graça que me trouxe vivo até aqui, Senhor. Antes dessa canção terminar, feche os olhos por um instante e lembra de quantas vezes Deus te levantou quando ninguém mais conseguia te alcançar. O mesmo Deus que te guardou ontem já está cuidando do teu amanhã. Não foi sorte. Existe um Deus olhando para você agora, não olhando para as tuas falhas, não olhando para as vezes em que você quase desistiu, mas olhando para a tua luta, para a tua oração escondida, para a tua tentativa de continuar firme mesmo cansado. Porque Deus honra quem permanece na presença. E nessa noite, o céu toca essa casa outra vez. Ajoelhado ao lado da cama, eu comecei a conversar com um Deus que conhece lágrimas que ninguém consegue enxergar. A Bíblia aberta em salmos e o coração em oração, enquanto o Espírito Santo visitava aquele chão. As madrugadas foram difíceis, mas Deus não me abandonou. Mesmo quando chorei calado, sua mão me sustentou. Então senti tua presença
força pra vencer. Tem gente ouvindo essa canção com a alma cansada de lutar, mas o Senhor manda dizer hoje: eu ainda estou cuidando da tua história. O céu não perdeu o controle, a promessa continua viva. Quantas vezes entrei no quarto sem conseguir nem falar, mas só de sentir tua presença minha alma voltou a respirar. Porque quando Deus entra no ambiente, toda a tristeza começa a sair, e até quem estava ferido volta outra vez a sorrir. Hoje eu vejo quantas vezes tua graça me levantou, mesmo nas noites mais frias. Teu amor nunca mudou, as promessas continuam acesas como chama sobre o altar. Porque aquilo que Deus escreveu, o inferno não pode apagar. Toda lágrima derramada em oração foi guardada diante dos céus, e quem continua firme buscando nunca é esquecido por Deus. O Espírito Santo está passeando nessa casa agora, entrando nos quartos, tocando a família, renovando forças de quem já estava cansado. Porque Deus ainda cura emoções, ainda restaura famílias, ainda transforma noites difíceis em testemunho. Se amanhã vier batalha, eu não vou retroceder. Porque o Deus que venceu a morte também luta por você. Existe unção sobre a igreja, existe fogo sobre o altar, e todo joelho que se dobra vai ver Deus se levantar. O impossível já começou, porque Cristo liberou poder, e quem continua adorando em lágrimas ainda vai viver milagres acontecer. Jesus continua vivo, seu nome nunca perderá valor, e toda promessa liberada vai florescer pela força do Senhor. Antes dessa canção terminar, fala com Deus mais uma vez, mesmo sem força, mesmo chorando, mesmo sem entender os processos. Porque quando alguém dobra os joelhos em oração, o céu inteiro se movimenta. Deus ainda entra em casa simples, ainda visita quem ora chorando baixinho na madrugada, ainda toca corações cansados que ninguém mais conseguiu entender. Porque o amor de Deus não abandona. Mesmo quando a fé enfraquece, Ele permanece perto. Mesmo quando faltam palavras, Ele entende o silêncio. E nessa noite, o Espírito
Espírito Santo está passeando por esse lugar. A Bíblia aberta sobre a mesa e o joelho no velho tapete. Enquanto eu falava com Deus, tentando não perder a fé, as lágrimas caíam no chão, misturadas com oração. E eu dizendo baixinho: Senhor, segura minha mão. A chuva batia na casa e o vento soprava lá fora, mas dentro daquele quarto Deus escrevia nova história. Então tua presença desceu como fogo dentro do altar, e aquilo que estava morto começou a respirar. Porque Deus nunca chega atrasado, Ele sabe o tempo de agir, e quem permanece aos pés da cruz sempre encontra força pra seguir. Tem oração subindo ao céu agora. Tem gente falando com Deus em silêncio, pedindo força para continuar. E o Senhor manda dizer: eu ouvi cada lágrima escondida. Quantas vezes eu entrei no quarto sem saber o que falar, mas só de sentir tua presença minha alma começou a descansar. Porque quando Deus abraça alguém, até a dor perde o valor, e os pedaços do coração são curados pelo amor. Hoje eu olho pra trás e vejo quantas vezes me sustentou, mesmo quando faltou coragem, tua graça não me deixou. As promessas continuam vivas como chama sobre o altar, porque aquilo que Deus escreveu o mundo não pode apagar. Toda lágrima derramada diante de Deus nunca caiu em vão, e quem continua firme na presença sempre vence pela oração. O Espírito Santo está entrando nessa casa agora, tocando a família, tocando os pensamentos cansados, tocando quem já estava perdendo as forças. Porque Deus ainda faz milagres, ainda restaura vidas, ainda levanta quem pensou em desistir. Se amanhã vier batalha, eu sei que Deus vai comigo, porque aquele que abriu o mar vermelho nunca abandona um filho. Existe fogo sobre a igreja, existe unção sobre o altar, e todo joelho que se dobra vai ver Deus se levantar. O impossível já começou, porque o céu liberou poder, e quem continua adorando a Cristo ainda vai viver o sobrenatural acontecer.
vai chegar. Antes dessa canção terminar, entrega teu coração pra Deus mais uma vez, porque o Senhor ainda cura, ainda salva, ainda transforma histórias destruídas. Enquanto existir oração dentro da tua casa, o céu continuará aberto sobre tua vida. Tem noites em que a alma fica cansada de carregar tanto peso. Você tenta distrair a mente, liga a televisão, anda pela casa, olha o celular sem prestar atenção em nada, mas no fundo, o coração só queria um pouco de paz. E é nesse momento que Deus costuma entrar em silêncio, sem barulho, sem espetáculo, só trazendo calma para quem já estava cansado de sofrer sozinho. O som baixinho da vitrola, rodando uma velha canção, e a fumaça do café subindo no canto escuro do fogão. A chuva molhando a calçada e o vento mexendo a cortina, enquanto eu tentava entender os cortes da própria rotina. Os ponteiros seguiam lentos, como quem queria parar, e as perguntas dentro da mente não cansavam de voltar. Mas no meio daquela madrugada, tua presença entrou aqui, como luz de farol na estrada. Quando eu pensei em desistir, teu Espírito trouxe abrigo pra minha alma respirar, e até o começou devagar a mudar. Porque quando Deus visita a casa, até o silêncio volta a ter paz. E quem estava perdido por dentro descobre que consegue ir além, muito mais. Tem resposta vindo do céu para perguntas que você nunca conseguiu fazer em voz alta. Porque Deus conhece pensamentos que ninguém mais conhece, e até aquilo que você chorou escondido foi ouvido diante do altar. Quantas noites fiquei sentado na varanda olhando o luar, tentando juntar os pedaços que a vida fez espalhar. Mas até nos dias difíceis, tua mão estava ali, guardando meus passos cansados, pra eu não deixar de seguir. Hoje as marcas contam histórias de batalhas que eu venci, porque mesmo chorando calado, tua graça cuidou de mim. As promessas continuam vivas, como fogo sobre o altar, e aquilo que nasceu no eterno nunca vai se apagar. Toda lágrima caída em segredo foi recolhida pelo Senhor, e quem permanece
Existe uma paz descendo sobre essa casa agora, sobre a mesa da família, sobre os quartos silenciosos, sobre a mente cansada de lutar sem descanso, porque o Espírito Santo ainda transforma ambientes simples em lugares cheios de esperança. Se amanhã vier tempestade, minha fé ainda vai cantar, porque o Deus que segurou meu ontem ainda hoje sabe guardar. Existe óleo descendo do céu, existe fogo sobre o altar, e toda palavra de derrota hoje começa a se quebrar. O impossível já começou, mesmo sem ninguém notar, porque quando Deus libera a vida, até o deserto começa a florescer no lugar. E quem permaneceu chorando, sem desistir da oração, vai viver os dias mais fortes, debaixo da tua. Antes dessa canção terminar, guarda isso no teu espírito. Nem toda demora foi abandono. Em muitos momentos, Deus estava apenas preparando você para viver algo maior do que imaginava.